meus amores, sejam todos muito bem-vindos no meu canal. Eu tô aqui com a mesma roupa, o mesmo cenário do vídeo anterior, porque eu colei no vídeo e vim trazer logo pra vocês essa dica aí para passar de primeiro nos exames de habilitação, tá, gente? Deixa eu acertar aqui a iluminação. Então, eu fiz a prova de carro, passei de primeira e eu tive algumas condutas, tomei algumas condutas particulares, algumas até outras pessoas eu vi como dica e tal, e outras foram minhas. E eu vim trazer pra vocês um pouquinho da minha experiência, do meu relato, pra ver se ajuda você no dia da sua prova de habilitação. Então, primeira coisa, eu faltei na primeira prova. Por quê? Ansiedade. O que eu aconselho a você a fazer? Eu vejo, gente, eu vi bastante vídeo, muito vídeo. Até hoje eu vejo, já fiz a minha prova, já passei de primeira. E até hoje eu fico vendo vídeos de pessoas fazendo prova de habilitação. E a maioria delas que reprovam é por questão de ansiedade e de nervosismo, que a prova já traz consigo. Alguns avaliadores são bem carrascos, então eles já entram desestabilizando o aluno. Então, se você não é uma pessoa muito calma, se você é uma pessoa que se deixa desestabilizar, se você é uma pessoa ansiosa principalmente, procure um médico, talvez um psiquiatra, e diga a ele, explique sua situação, diga que você vai fazer um processo e que você tem muita ansiedade, principalmente se você já repetiu no teste. Provavelmente você sentiu sua perna tremer bastante, suas pernas falharam, né? Provavelmente que isso é a maioria dos sintomas aí que o pessoal relata, coisa que eu não senti hora nenhuma no dia do meu exame. Então, explica a ele que você está passando por esse processo. É um processo, gente, desgastante, para não dizer humilhante. Na verdade, a gente paga para ser humilhado, como eu digo. Mas assim, explique a ele para ver se tem a possibilidade dele passar uma medicação para você que te acalme durante esse período, porque não adianta nada você fazer 10 aulas extras, 20 aulas extras, se o seu problema for ansiedade. Chegar na hora da prova, você vai esquecer tudo. Você pode saber a prova de cor, você pode saber dar pirueta com carro. Se você ficar ansiosa, chegar na hora da prova, sua perna vai travar, vai falhar. Você não vai sentir sua perna vai tremer. Você vai deixar o carro morrer, você vai subir na calçada, você vai bater no cone. Eu vejo muita gente falando, olha, eu nunca errei a baliza nos dias de aula. Chega na hora da prova, a pessoa perde na baliza. A pessoa não sabe fazer baliza? Não, ela simplesmente ficou nervosa e perdeu lá a sua prova por causa do nervosismo. Então, a primeira grande questão, se você resolver, você vai estar 90% do caminho andado, tá? Porque a prova é muito mais a questão de você ter controle emocional do que você saber dirigir. Porque a pessoa, para chegar a agendar a prova, autorizar a marcação da prova, ela tem a noção mínima, para não dizer máxima. E a maioria das pessoas fazem provas extras. Então, elas reprovam por coisas mínimas que o nervosismo faz a pessoa esquecer na hora da prova. Tá bom? Então, procure um médico e converse com ele sobre isso. Principalmente se você já reprovou algumas vezes. Desculpa, gente. E explica a ele o que você sente na hora da prova, que ele vai saber o que fazer, se ele vai receitar alguma coisa ou não, tá bom pra você, ou se você vai no psicólogo, vai procurar alguma ajuda. E eu posso te garantir que vai ser muito mais barato do que você pagar 10 aulas extras pra reprovar no dia por ansiedade, tá bom? Ó, vai na minha, pega essa visão. A segunda dica que eu dou pra vocês, gente, se você é uma pessoa ansiosa, se você já reprovou algumas vezes, se você tem muito medo dessa prova, já ouviu falar bastante, se você não está totalmente segura, não leve ninguém. Pra que você vai levar seu pai, sua mãe, sua tia, sua avó, periquito, papagaio, cachorro, namorado,
Pra quê? Se você tá nervosa por si, quando você olhar aquele tanto de gente olhando pra você, vai te desestabilizar. Gente, eu levei minha mãe. Eu ainda não fiz a minha aula, a minha prova prática de moto. Mas eu sempre vou muito bem no percurso. Eu levei minha mãe um dia, toda hora eu tava saindo do pranchão. Toda hora eu batia no cone. Eu levei a minha mãe em uma aula. Teve uma hora que minha mãe levantou e foi torcer por mim na aula. Aí mesmo que acabou tudo. Então, gente, se você é esse tipo de pessoa, não leve ninguém. Ou leve uma pessoa que seja neutra. Uma pessoa assim, que ao invés de ficar... Ou ficar, vai filha, vai, não sei o que. A pessoa vai ficar ali tranquila e vai te passar tranquilidade. Mas mesmo assim, não leve... Por mais que sejam pessoas neutras, não leve 10 pessoas que além de você se desestabilizar, você desestabiliza o pessoal que tá ali que também vai fazer a prova. Porque quando eu fui fazer a minha prova, eu levei 2 pessoas. Mas tinha tanta gente, que eu tinha vergonha de reprovar na frente daquele monte de gente. E ali, acho que, vamos supor, que 30 pessoas fariam a prova e tinha mais 100 pessoas. Então qual é a necessidade disso? Você se desestabiliza, você reprova e acaba reprovando um coleguinha que não levou ninguém. Ou às vezes você passa e o coleguinha que não levou ninguém reprova porque ele tem vergonha e você levou um monte de gente. Então não tem necessidade de levar a sua família toda, não tem. Se você for levar alguém, leve gente, pessoas selecionadas e não leve muita gente, não leve. Por favor, que você se ajude e ajude outras pessoas, tá bom? Então vamos para a terceira dica. Aqui na minha cidade, eu moro no interior do Rio. Nossas aulas práticas são no mesmo local da prova. Então tem vídeo no YouTube do percurso da prova, com professor de autoescola fazendo. E nesse vídeo ensina exatamente o que a gente tem que fazer durante o percurso. Então, eu assisti bastante o vídeo desse instrutor. Eu vi os comentários, muita gente falando que assistiu aos vídeos dele e que passou de primeira e tal, porque assistiu aos vídeos dele. Então, procure aí na sua cidade, por exemplo, se você mora na Bahia, vai fazer uma prova. Eu não conheço, gente, os locais da Bahia, nunca fui. Mas vamos supor, vou fazer uma prova em uma rua da Bahia, no Detran da Bahia, na rua tal. Procura percurso da prova Detran da Bahia, rua tal. Provavelmente vai ter um instrutor que vai estar lá mostrando como que faz esse percurso, onde você liga a seta, onde você vai parar, onde você vai seguir, onde é parada obrigatória, onde você tem que colocar a segunda marcha, onde você tem que colocar a terceira marcha. Tudo isso vai ter, provavelmente. A chance de ter é grande, tá bom? Então, se tiver, você procurar e achar, assista bastante. Eu fiz isso e deu super certo. E depois eu fui lá no canal do rapaz e comentei. Inclusive, foi meu instrutor também que me indicou isso no meu primeiro dia de aula prática. E me ajudou bastante, porque eu sabia direitinho. Até esse mês que eu fiquei para fazer a prova, do final das minhas aulas práticas para minha prova, na verdade foram 2 meses que teve uma prova que eu faltei, eu fiquei vendo e eu acabei não esquecendo nada, porque eu fiquei vendo o vídeo. E é muito bom. Eu gostei bastante e agradeci depois. A próxima dica que eu dou pra você é na véspera da prova, não se preocupe tanto com a prova. Estuda antes, grava, faz o que você puder fazer, mas na véspera da prova procure relaxar, procure dormir cedo. Se você for fazer aula extra na véspera, tudo bem, beleza, faz a sua aula extra. Chega em casa, toma um banho, relaxa, dorme cedo, tá? Fica tranquila. E eu aconselho você não ficar estudando muito na véspera da prova, gente. Nem tudo é você estudar muito. Eu tenho um colega que tem concessionária. Ele viajava para São Paulo, outros estados, sem habilitação. Ele comprou a concessionária dele, que é seminovos, né? O mesmo carro da autoescola e ficou fazendo percurso 1000 vezes.
com o mesmo carro da autoescola. Ele comprou o carro para ele passar e depois ele ia colocar na concessionária. Ele perdeu. E ele ficou louco fazendo percurso, comprou o carro, fazendo percurso e reprovou. Então nem tudo é isso, você também precisa cuidar de você. E se você já passou pelo médico, o médico te ajudou aí, então você toma o remédio conforme a prescrição do médico, tá bom? Se ele prescreveu alguma coisa pra você. Se você passou por psicólogo, tem alguma meditação, alguma oração, sei lá, tem alguma coisa que te acalma, ler um livro, ficar com seu cachorro, ficar com sua família. Faça isso, tente esquecer na véspera, tente esquecer, porque senão você não vai conseguir dormir, você vai ficar ansiosa, você já vai rodar na ansiedade e danou-se. Então tenta fazer isso, tá bom? Outra dica que eu dou é no dia da prova. Eu ouvi isso, assim, eu não escolhi a ordem da minha prova, meu instrutor disse que me colocaria de primeira. E eu aceitei. Se ele me colocasse pra ser a última também, pra mim não faria diferença. Porque eu acho que quando a pessoa vai passar, a pessoa vai passar. Quando a pessoa vai perder, a pessoa vai perder. Mas assim, eu ouvi isso de algumas pessoas, que é muito bom você fazer a prova primeiro. Eu fiz primeiro e pra mim foi bom. Só que eu não sei se eu fizesse assim, em outra ordem, se faria diferença. Eu só saberia se eu tivesse feito algumas vezes. Aí eu poderia comparar, mas eu fiz de primeiro, pra mim deu certo. E muitas pessoas me deram esse conselho. Inclusive também um primo meu que tirou habilitação de ônibus, eu não sei qual é a categoria, certo? Ele falou, eu tirei de primeira e passei. Eu fiz. Ele foi o primeiro, né, a fazer no dia lá e ele passou. E inclusive também esse primo meu me deu uma dica muito boa. Ele falou, não dirige. Se você dirige sem habilitação, não dirige, para de dirigir, fica só dirigindo num carro da autoescola. Não ande com pessoas que ficam falando que reprovou, não ande. Não é pra você excluir a pessoa da sua vida, gente, às vezes é um amigo seu que reprovou, realmente teve uma experiência ruim, mas isso pode interferir na sua prova. Então evite por alguns dias, uns 20 dias, de conversar com essa pessoa sobre esse assunto, principalmente, e para de andar com quem dirige errado. Mesmo que seja no carona. Para de andar com quem dirige errado. Porque senão isso pode... Se você souber dirigir, isso pode aflorar uma motorista que existe dentro de você e você acabar fazendo isso no dia da prova. Então foi uma coisa também que eu adotei. E deu certo. Outra coisa que eu fiz no dia do exame. Tinha muita gente lá pra fazer a prova. E tinha muita gente lá pra acompanhar a prova. E, gente, eu já dirigi. E tinha uma moça lá que ela já dirigia. Inclusive eu falei que teve uma vizinha minha que foi pra plateia e tal. E ela tava com essa amiga. E essa amiga falou assim, olha, a gente que dirige é só chegar lá e fazer a prova. Aí eu falei assim, eu acho que não é bem assim, só chegar lá e fazer a prova. Uma dica, gente, que eu achei uma dica para a hora da prova ali é: nunca fique tão segura de si. Por mais que você saiba que você vai passar, tenha a humildade de saber que você pode cometer algum erro. E você tendo essa humildade de saber que você pode cometer algum erro, você vai tentar não errar. Agora, se você ficar assim, não, eu já treinei, não, vou passar. Às vezes você esquece que você pode errar. E você vai fazer as coisas tipo assim, não, já passei, erra. Então, seja confiante, mas sempre com o pezinho atrás pensando, não, tem que tomar cuidado, prestar atenção para eu não errar, tá? Outra coisa que eu fiz que deu super certo. Um monte de gente reprovando e saindo chorando. Que eu fiz, virei de costas pra todo mundo. Não vi mais ninguém chorar. Gente, o quanto isso mexe com a gente. Não tô culpando as pessoas que choraram, até porque se eu tivesse reprovado, eu teria chorado também. Só que você ficar de frente, vendo todo mundo reprovar, vendo examinadores grossos, porque a minha examinadora foi uma querida,
Mas tinha uma moça lá, gente, que eu tava orando pra que não fosse com ela. Porque ela era assim, ela fora do carro, ela já era bem mandona. Então eu já vi assim, nossa, se eu fizer a prova com ela, ela vai me arrasar. Então eu comecei, né, olhando ali, vendo aquele cenário, me deu um pouco de medo de fazer a prova com ela. Aí vi as pessoas saindo chorando, gente que foi super confiante, reprovar logo na baliza. Eu fui, virei as costas, parei de ver. Não vi mais nada. Fiquei tranquila até a hora que meu instrutor me chamou. Ô Rosa, vamos lá? Ah, tem como colocar outra pessoa? Rosa, tá preparada? Tô, então vamos. Vamos. Fui. Fiz a prova, não perdi nenhum ponto. Acho que eu fiz a prova em 5 minutos e passei de primeira. Então, gente, são coisas assim pequenas que fazem diferença. Além de se alimentar bem antes da prova, tomar líquido, ir ao banheiro, isso é imprescindível. Vá ao banheiro. Aqui tem banheiro químico no dia da prova. Gente, eu não estava nem com vontade, mas eu fui, me obriguei a fazer o número 1. Não, o número 2 não, o número 1, porque eu fiquei com medo de, apesar de não estar com vontade na hora na hora da prova, me dar vontade. Eu dentro do carro apertado, gente, isso ia me incomodar e eu poderia acabar perdendo ali uma seta, um retrovisor, por causa de vontade de fazer xixi. Então eu fui, eu tomei água, eu estava alimentada. Não deixe de comer para você não passar mal, a pressão não baixar, a glicose não baixar. E esses são, gente, os conselhos que eu tenho para dar para vocês. Talvez depois da minha prova de moto atualize alguma coisa ou outra. Não acredito que seja mais ou menos a mesma coisa. Eu vou procurar seguir a mesma coisa, só que talvez lá na hora eu tenha alguma experiência diferente, né, gente? Mas eu volto pra contar pra vocês, tá bom? Eu espero que ajude vocês de alguma forma. Gente, pesquise o percurso que você vai fazer. Ah, essa minha cidade tem 10 percursos. Um exemplo, né? Na minha tem 2. Que é do Senai e é do Capão. Eu pesquisei percurso Senai. Tem um instrutor lá fazendo a prova. Fazendo o percurso. O vídeo no YouTube, ensinando tudinho. Eu pesquisei percurso Capão, nem era meu percurso. Tem um instrutor lá fazendo percurso. Então coloque o local que você vai fazer a prova, que vai ter um instrutor ensinando você a fazer da forma certa a baliza e o percurso. Entendeu? Se você vai fazer com... Eu fiz no Quid. Se você vai fazer com Gol, pesquisa baliza com Gol. Entendeu? Tente pesquisar coisas que se aproximam muito do que você vai fazer. Não adianta você fazer a prova no Gol, você pesquisar baliza no Quid. Assim, talvez seja a mesma coisa, mas pra mim, eu prefiro pesquisar exatamente o que eu vou fazer, tá bom? Então, gente, qualquer dúvida, vocês podem deixar mensagem, vai dar tudo certo pra vocês, assim como deu pra mim. Eu também fiquei muito nervosa, mas depois que eu troquei a medicação, deu tudo certo, eu fiquei zero nervosa na hora da prova. Eu não perdi nenhum ponto e eu espero que você também não perca, porque, gente, é muito dinheiro pra gente ficar jogando fora, né? Pagando de novo pro governo. E dinheiro não tá fácil. Não tá fácil mesmo. Então vamos tentar economizar aí, tentar manter o psicológico em dia. E, gente, a gente precisa de uma ajuda médica, tá bom? Não vai contando que você tá tranquila e que lá você vai se manter tranquila, porque é muito difícil. Então procure ajuda médica, eu aconselho com psiquiatra ou psicólogo. Procure uma forma de meditar, de se acalmar, para que tudo dê certo no dia, tá bom? É isso, meus amores, beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!